Olá, eu sou o Arthur Almeida e junto com o Lucas Folman a gente vai falar sobre análise de conforto visual e eficiência energética, um trabalho que a gente fez para a escola de ensino fundamental William Richard Schisler, aqui de Porto Alegre. Então é um projeto luminotécnico e a gente dividiu a agenda nesses tópicos. Primeiro a gente vai abordar o conforto visual de ambientes e a eficiência energética, falar um pouco sobre a escola, as simulações que a gente fez, analisar esses cenários e direcionar as próximas etapas desse projeto. Então, conforto visual de ambientes. Uma boa iluminação requer igual atenção para a quantidade e qualidade da iluminação. A visibilidade depende da maneira pela qual a luz é fornecida, das características da cor, da fonte de luz e da superfície em conjunto com o nível de ofuscamento do sistema. Em sumo, é muito importante, ainda mais numa escola, então a gente tem que ter uma luz adequada para os estudantes terem condições de prestar atenção na aula, não ter problemas na vista. Então a gente traz ali o que a norma diz. Uma sala de leitura tem que ter aproximadamente 500 lux, mínimo, né? Sala de aula 300 e uma área de circulação em corredores 100. Então, em sala de aulas comum, a gente fez aquela conta ali, 30 lux para escolas primárias e secundárias e 500 lux para aulas noturnas, onde precisa de mais lux. Aqui daí falando também um pouco sobre uma outra fonte técnica que a gente utilizou, que foi o RTQC. Ela basicamente divide os tipos de construções em 3 níveis, nível A, B e C, e eles são avaliados daí em 3 quesitos diferentes. O primeiro deles é a divisão de circuitos, o segundo a contribuição da luz natural nesse ambiente, e o terceiro o desligamento automático dos ambientes. E também, dentro desses 3 níveis, também tem um limite máximo aceitável de potência de iluminação, sendo que o nível A, que seria o melhor nível de todos, exige pelo menos não, no máximo 10,7 watts por metro quadrado de potência de iluminação. E esse daqui também foi um dos parâmetros que a gente utilizou daí para guiar o nosso estudo. A escola é localizada no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre, uma escola que tem uma área considerável e está distante de 1,4 quilômetros do Guaíba, ou seja, nas enchentes de 2024 foi afetada. Aqui a gente traz alguns dados sobre a escola, as principais características. Então, ela tem uma escola com acessibilidade, uma escola de 2 andares, tem água filtrada, tem sala de leitura. Mas o mais importante é as matrículas por etapa. Então, a gente pode ver aqui, que foi o que a gente levou para o nosso estudo, que as salas de aula são compostas por, em média, 26 alunos em cada sala de aula. Aqui são algumas fotos. Sala de aula padrão, a gente pode ver, essa foto aí a gente tirou. Era no início da tarde, 1 hora. Então, pode ver que está bem apagado ali, os corredores e a sala de leitura. Então, está inadequada no ponto de vista luminotécnico. Aqui a gente fez as medições usando um aparelho específico para medir a quantidade de lux. Então, a gente traz aqui a sala de aula padrão, com uma área de 38,44 metros. A gente tem um pé direito de 3 metros que segue em todo o prédio. E a gente pode ver que a intensidade luminosa no plano de trabalho, que a gente considerou 1,20 m, que é a altura das carteiras dos alunos, não está adequado, né? Então, a gente fez também o levantamento da potência de iluminação, quantas lâmpadas tem na sala, e no próximo slide a gente pode ver quanto que seria na norma. Então, na sala de aula padrão, a gente teria que ter 300 lux e tem, na verdade, 118,75. Corredores também, metade do que precisa. E na sala de leitura a gente não chega a 1/5 do que precisa. Então, esses 3 ambientes precisam de melhoria. Importante também destacar que essas medições a gente fez naquele horário, 1 hora da tarde, e pegamos esse aparelho e fizemos várias medições em vários pontos específicos. E isso é a média desses pontos. Não foi só em um, não foi só no centro da sala, por exemplo. A gente fez em toda a sala, toda uma sequência, para colher, para ser uma forma mais precisa. E a gente pode ver alguns aspectos da sala. Então, tem aquela divisória no meio da sala ali, prejudica um pouco. A gente tem também que as carteiras ali, a gente pode ver que os alunos que estão mais perto do quadro têm até uma quantidade de lux maior, enquanto do fundo, lá na setinha 5, a gente pode ver que tem 80 lux. Aqui na foto está um pouco ruim de ver, mas é 80 lux que está ali, bem inadequado. As lâmpadas também não são adequadas, mesmo a gente reparando que
A lâmpada do professor, que a sala do professor está à direita aqui da sala, é a mais potente. Mesmo assim, não traz os 300 lux que a gente precisa, traz só 200. Então a gente precisa trazer melhorias para essa sala. Então, as salas de aula padrão, a gente pode ver ali as fotos, o corredor também. A gente precisa de melhorias em ambos os locais. A gente simulou esse projeto no software Dialux. Então, agora o vídeo aqui vai rodar. A gente tem um plano de trabalho na altura das carteiras. E a gente criou toda a modelagem 3D dessa sala. Colocamos as cores também do local. E rodamos a simulação, puxando a quantidade e qual tipo de lâmpada tinha lá. Que nem eu falei, a gente levantou. Colocou tudo no software. O software rodou e nos trouxe esses resultados. Então, resultados inadequados para a sala. Que a gente vai tratar da melhoria agora deles. Perfeito, então. São os resultados que a gente encontrou em ambas as simulações. Inicialmente, porque as condições como a sala se encontrava, no método simulado a gente chegou ali em 129 lux, bem próximo do valor medido, que foi ali próximo de 120. A densidade de potência também ela está bem baixa, mas isso é porque o sistema de iluminação está inadequado, não porque é uma iluminação eficiente. Portanto, a iluminação que está no plano de trabalho, na altura das mesas dos estudantes, tem níveis inferiores a 45% do mínimo que é recomendado para esse tipo de ambiente. Isso daí compromete, obviamente, as condições ideais de conforto visual dos estudantes. Para o corredor, a gente também teve um resultado semelhante, que está abaixo do esperado, mas ele está um pouco divergente do valor medido. Isso ele ficou um pouco maior, e isso se deve ao fato de que, quando que a gente fez essa visita técnica, o corredor apresentava algumas dessas lâmpadas que estavam queimadas. E daí também, possivelmente, elas podiam estar, as demais podiam estar em um período um pouco mais longo de sua vida útil, que também pode prejudicar a intensidade luminosa que ela fornece. O corredor também passou a ser um ambiente que está mais ou menos aí com 50% do nível recomendado. Então, de novo, está bem abaixo do exigido pela norma. Aqui, a gente tem os ambientes com as propostas de melhorias. Então, a estrutura da sala foi mantida a mesma, nessa parte. Então, a estrutura foi mantida a mesma, o que a gente alterou foi basicamente ali as cores dos ambientes e também o sistema de iluminação, que vai entrar em mais detalhe agora. Então, as melhorias que a gente propôs. Primeiro de tudo, substituição do sistema de iluminação. Então, aqui a gente consegue ver que na sala de aula ela conta com 6 lâmpadas de LED tubulares, que permitem uma distribuição melhor da luz. Elas também estão rebaixadas para que aquela viga central que permanece ali não afete tanto a transmissão de luz de um dos lados para o outro lado da sala. No corredor, foi implementado daí um sistema com 8 lâmpadas LED também tubulares, iguais às que estão na sala de aula. Um outro ponto que foi adicionado dentro da sala foi um destaque ao redor do quadro branco, com essas fitas em LED, e também a pintura do ambiente, com cores mais claras ali no teto, e também daí mantendo algumas outras cores ali na parte inferior. Enfim, como se trata de educação de crianças, às vezes pode ser um empecilho deixar a sala toda branca, e até esteticamente ia ficar um pouco estranho, talvez. Então foi feita essa diferença de cores, mas também com cores um pouco mais claras para poder favorecer a reflexão da luz e manter o ambiente um pouco mais claro. Então, aqui a gente traz os resultados da sala de aula padrão. A gente pode ver, primeiro tá dentro da norma, né? 365 lux. A gente precisava de 300. A gente pode ver que pelo menos nas simulações, ganha outra vida a sala também. O quadro se mostra outro com uma claridade maior. Então, a iluminação atendendo ao padrão estabelecido pela ABNT. A densidade de potência também aumentou um pouquinho. E a gente traz uma comparação. É a sala com a melhor sala, a simulação que a gente fez da melhor sala, os dois cenários, só que uma tem LED e outra não. Então a gente pode ver também, principalmente quando tirar do software e colocar em prática na vida real, vai ter uma diferença ainda maior. Mas aqui a gente já pode ver que o quadro ele fica bem melhor para visualização e chama a atenção das crianças. Então ajuda também na maneira de dar aula, né? Aqui o corredor também, a gente colocou as mesmas lâmpadas que estão lá na sala.
O 318 lux está bem adequado. Então, também trocamos as cores, atendendo assim o padrão estabelecido pela ABNT, garantindo nível A de eficiência energética de iluminação. Aqui, por último, a gente tem os direcionamentos, a partir das simulações realizadas e das análises que a gente fez ao longo desse período. Então, as soluções, elas visam basicamente 3 pontos, reduzir a carga instalada, reduzir o consumo e melhorar o conforto visual. Então, primeira parte, a questão da carga instalada é a utilização de luminárias LED tubulares, o rebaixamento do sistema de iluminação que já foi comentado, e também a pintura dos ambientes em cores mais claras, que daí favorecem o aproveitamento desse novo sistema de iluminação. Focando aí na redução do consumo, o RTQC sugere também a utilização de desligamento automático das luzes. Isso pode ser feito parcialmente no corredor, utilizando um sensor de movimento para adicionar, por exemplo, metade das luzes e intercalar o restante da iluminação para ficar sempre ligado, independente da presença ou não dos alunos. Isso aí poderia também contribuir para a redução do consumo. E por último, na questão do conforto visual, é novamente a pintura dos ambientes, que daí vai ter um efeito em 2 desses pontos, além de reduzir a carga, também pode melhorar o conforto, e também a instalação de fita de LED ao redor do quadro branco, para daí atrair um pouco mais a atenção dos estudantes que vão estar nas aulas. Aqui a gente também tem daí uma imagem da certificação dos prédios quanto à eficiência energética, que daí também pode ser empregado depois nessa construção. Então aqui a gente traz de novo a foto que a gente fez a visita técnica lá. Então a gente espera também que essa análise ela serve para outras escolas também do estado. Então é um projeto que, se tudo der certo, é escalável, né? A gente pode colocar em outra sala de aula, melhorar outras escolas. A gente não visitou outras escolas, mas acreditamos fortemente que esse problema persiste. Não é um caso isolado. E a solução também não difere muito de uma sala para outra, ainda mais que as salas seguem um padrão. É isso, muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado pela atenção.